Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do Humanas Doc. Estou aqui então com a minha irmã, Camila, e eu sou a Bárbara, e nós duas estamos falando sobre um tema, né, sobre congelamento de óvulos. A gente teve a parte 1 desse assunto no episódio anterior, que foi o episódio 12, que vocês já podem acessar, caso vocês não tenham assistido ainda. A gente vai deixar o link aqui embaixo do episódio anterior para vocês assistirem. E hoje a gente vai conhecer mais sobre esse mundo, essa realidade de uma clínica de reprodução humana, de como é feito o processo de congelamento, de qual que é a diferença de uma clínica de reprodução humana especificamente em relação a clínicas convencionais. E a gente escolheu uma clínica que está localizada onde, Camila? Está localizada no Setor Marista, aqui em Goiânia, né? Clínica Perpétuo. E a gente entrou aqui hoje, né, para conhecer uma das administradoras, né, uma das donas, na realidade, dessa clínica tão maravilhosa. Oi, gente! Bem-vindos a mais um Fala Nath, onde eu falo, mas o meu convidado fala muito mais. Hoje, gente, o Fala Nath está no Humanas Doc. A gente está aqui hoje, eu e a Camila, né, do Humanas Doc. Estamos aqui com uma convidada super especial, como a gente tinha falado para vocês, e prometido que a gente ia trazer uma convidada muito especial hoje, nessa nossa segunda parte do tema de congelamento de óvulos. E essa convidada especial é a Natália Batista, a Nath Cabeça, que fez faculdade com a gente, né? Os 6 anos de faculdade a gente fez juntas, e depois ela fez residência comigo. Então a gente conviveu mais 3 aninhos juntas. Exatamente. E a gente quer que a Nath se apresente um pouquinho para vocês conhecerem, se é que vocês já não conhecem, né? Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui, né? Nesse canal que já é um grande sucesso. Eu sou Natália, eu sou ginecologista obstetra e acabei me especializando em reprodução humana. Então fiz faculdade com as meninas e é um prazer, assim, estar aqui com vocês, porque vocês me viram na faculdade e ainda estão aqui. Então significa que eu não fiz tanta loucura quanto eu imaginei que tivesse feito. A Natália chegava no dia do Eixão, pegava o microfone e falava assim: gente, hoje é o dia de cantar a música do Aladim. E começava a cantar. Você vê que eu já gostava do microfone desde aquela época, Só que hoje, a questão é que hoje ela vai cantar Let It Go, porque a gente tá aqui com a rainha do gelo. Estamos no castelo do gelo com a rainha do gelo, a Elsa. E você sabe que minha filha fala, né? Mamãe, você é a Elsa. Não, a filha da Neila, no casamento da Nath, falou: a Elsa que tá aqui, que ela ainda casou de trança. É mesmo. Aí, ó, tá vendo aí? Congelando os óvulos, né? Então, aí, ó, se vocês assistirem o episódio até o final, a Nath canta o Let It Go. Pode deixar, eu canto, eu prometo. Então, beleza. Vamos pensar nisso aí, né? Vamos pensar nisso aí. Então, eu fiz ginecologia, obstetrícia, fizemos a mesma residência, eu e a Bárbara, e depois fiz reprodução humana, fiz um fellow aqui no Hospital das Clínicas, e depois fui pra São Paulo fazer uma subespecialização. Ótimo. Nossa senhora, mas fez muita coisa. Chique essa menina. Mas assim, hoje, assim, nós estamos aqui, nós começamos esse episódio e nós queremos falar sobre empreendedorismo, né? E quem melhor pra gente poder conversar do que a Nath, que é a nossa colega aqui e que tem uma experiência já muito grande e que a gente queria compartilhar com vocês. Então, primeiramente, a gente queria saber, assim, o que levou depois de ter feito os cursos e ter conhecido lá fora, em São Paulo, o que levou a voltar para Goiânia e construir essa clínica maravilhosa aqui. Obrigada. A gente estava até conversando aqui no offline, né, que empreender é endividar, né? É uma parte importante do processo. Brincadeiras à parte. Então, a minha história começa, na verdade, com a história do meu pai. Meu pai é médico também, ginecologista, especialista em reprodução humana, e ele foi pioneiro no Centro-Oeste em relação a essa área, e ele montou uma clínica de reprodução humana, né, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, em que ele fez todo esse processo aí de reprodução humana. Quando eu me formei, fiz toda aí a minha formação profissional, voltei para Goiânia e fui trabalhar com ele nessa clínica, né? Eu e meu irmão. Fomos muito felizes lá, aprendemos muito com a equipe que a gente trabalhava, mas a gente sentiu a necessidade de ter algo nosso, com a nossa cara, com os nossos valores, com os nossos ideais. Então nós pensamos, a gente quer montar uma clínica, a gente ia ter que começar uma clínica do zero, né? Muito difícil realmente tomar essa decisão porque a gente estava numa zona confortável, a gente já tinha emprego, né? A gente já tinha ali toda uma estrutura que estava dando certo. É difícil você
mexer em um time que tá ganhando, vamos dizer assim. Tivemos o apoio de duas pessoas que foram extremamente importantes, que foi o meu esposo Conrado e a esposa dele, a Fernanda, que na verdade encabeçaram tirar esse sonho e colocar esse sonho de fato para ser concretizado. Inclusive, você falou pra gente que a Fernanda hoje a Fernanda e o Conrado fazem parte da assessoria de vocês para a gestão da clínica, hoje né? Eles que tomam conta de compra de medicamentos, de funcionários, né? Toda essa gestão que é muito difícil em uma clínica, em qualquer clínica, né? Vocês sabem disso também. A gente precisa ter alguém engajado, encabeçado que faça isso, porque nós médicos não temos esse tempo, né? Às vezes a gente lida muito com o paciente, com as consultas e não tem esse tempo de ter o cuidado necessário com essa clínica. Então, graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa que faz isso. O Conrado foi atrás de um local, né? O primeiro ponto seria onde vai ser essa clínica, né? Então, ele foi atrás de todos os locais de Goiânia que ele achava que seria interessante, boa localização, que tivesse estacionamento, de fácil acesso para o paciente. A gente ficou muito em dúvida na época, vai para prédio comercial, não vai? E aqui ele avaliou essa casa e a gente decidiu por montar essa clínica nessa casa. Era uma casa, né, a princípio. Precisávamos de dinheiro, né? Nós não tínhamos esse dinheiro para montar essa clínica, para fazer essa reforma. O equipamento de reprodução humana é um equipamento muito caro, né? Então nós precisávamos aí desse investimento alto que nós não tínhamos na época. E aí nós fomos atrás de financiamento. Então conseguimos o financiamento, conseguimos o local, fomos atrás de arquitetos específicos que trabalhavam com clínicas, né? Porque tem toda uma exigência da Anvisa, AMA, um monte de fiscalização que precisa ter exatamente aqueles critérios para que a clínica pudesse abrir. Fomos atrás desses profissionais. Foram muitos meses até a gente concretizar de fato um projeto que fosse a nossa cara, funcional, para que essa clínica pudesse aí rodar de maneira tranquila e que tivesse dentro das exigências aí de todos essa parte burocrática que é exigido, né? E aí deu certo. Aí, a princípio, o meu pai ficaria nessa outra clínica e essa clínica seria nossa, né? Assim, entre aspas, ele daria todo o suporte. Ele nos ajudou muito na escolha dos equipamentos, porque ele tem um know-how em relação a isso, então ele foi fundamental nesse processo. Nós precisávamos de uma equipe de laboratório, de embriologistas que fossem capacitados e gerassem sucesso, e não tinha esses profissionais em Goiânia. Nós fomos atrás de profissionais fora, né? Nós temos o Lucas, que nos ajudou muito, que é o chefe do nosso laboratório, que veio do Rio de Janeiro só para trabalhar com a gente. E ele nos ajudou nessa formação do laboratório, dos melhores equipamentos, da logística do laboratório para que ficasse mais seguro e confortável ali para eles. Então, a clínica começou a criar cara, assim, né? A Fernanda, minha cunhada, ela largou tudo, largou a profissão dela, ela é engenheira, para montar a clínica. Ela ficava full time aqui para que a clínica pudesse rodar. E quando a gente foi, de fato, inaugurar a clínica, veio a pandemia. Então, assim, a gente passou por muito perrengue. Até que a gente falou, não, a gente tem que abrir, né? Já eram mais de 2 anos de construção e a gente ainda não tinha inaugurado. A gente decidiu abrir a clínica. E foi na cara e na coragem mesmo. Nós éramos o financeiro, nós éramos a pessoa que orientava os pacientes, né? A gente era tudo a princípio. Nós passávamos orçamento, nós orientávamos, nós fazíamos a medicação para poder treinar a nossa equipe, porque é uma coisa nova. A reprodução humana é uma coisa muito específica, é um nicho muito específico da medicina, da enfermagem, né? Então, até que a gente tivesse uma equipe coesa, unida, foi muito treinamento para que elas consigam aí andar com as próprias pernas. E hoje a gente tem uma equipe muito maravilhosa que faz tudo sozinha, sem a necessidade da gente, né, tá ali no pé. Claro, né? Existe a fiscalização, o treinamento constante, mas hoje a clínica consegue andar. E acabou que depois que a clínica abriu, meu pai ficou nessa empreitada, será que eu vou ficar lá? Será que eu vou ficar aqui? E ele acabou decidindo por vender a parte dele lá e vir trabalhar aqui conosco. E hoje estamos aí. E no meio desse processo surgiu o Ricardo, que é o outro sócio nosso, que é um primo torto nosso, eu falo, que veio de Nova York, morou muitos anos em Nova York, mexendo com reprodução humana em Nova York. E ele veio pra Goiânia e ele queria montar uma clínica. E nada melhor do que unir todo mundo, né? E ele uniu a nós aí no meio do projeto e foi também essencial para que o projeto fosse encaminhado com sucesso, né?
trouxe essa bagagem aí do exterior para que a gente pudesse montar aí um laboratório realmente muito bom. Hoje a gente tem orgulho de dizer que, de fato, nós somos uma das melhores clínicas do Brasil. Nós somos a primeira clínica do Brasil a ter um equipamento que chama Jerry, que é um equipamento com time-lapse para avaliação do desenvolvimento embrionário. Nós somos a primeira clínica da América Latina a ter uma inteligência artificial para avaliação do desenvolvimento embrionário. Era isso que a gente precisava, que a gente buscava, né? Que é realmente uma tecnologia associada a um acolhimento dessa paciente, né? Que fosse uma clínica que visse o paciente como um todo, de uma maneira holística, humana. Nós temos uma equipe de psicólogos que são especialistas em reprodução humana para ajudar aí todas essas pacientes que estão em tratamento. Então a gente está muito feliz. As sentantes passam por um processo psicológico, assim, um estresse. Uma carga, né, emocional muito diferente. Na verdade, essa seria uma das nossas perguntas para você mesma, Nath. O que precisa em uma equipe mesmo de uma clínica de reprodução humana diferencial, assim, para compor uma equipe realmente completa para dar assistência a essas pacientes que estão passando por essa fase de postergar a gestação, ou de infertilidade, dificuldade de engravidar e que estão tentando engravidar. Qual que é, assim, você falou pra gente, então, já de uma equipe médica, né, do embriologista, que faz parte é o responsável pela parte do laboratório, né, e a parte de psicologia. Tem alguma coisa, alguém mais, algum membro a mais na equipe? Sim, muitos, na verdade. Ontem, inclusive, a gente teve um treinamento com a equipe, a gente tem treinamento toda semana e eu falei exatamente isso para elas. Quando o paciente escolhe eu como médica, na verdade, ele está escolhendo uma equipe muito gigantesca. Eu preciso de uma equipe da limpeza que faça uma higienização correta de uma coleta de sêmen, uma higienização correta de uma sala de ultrassom, para que você entre segura, né, numa sala confortável. Eu preciso de uma equipe de agendamento que tenha consciência das datas do tratamento, da importância desse agendamento correto, do preparo que aquela paciente vai fazer para que ela esteja na clínica, né, dependendo do tipo de tratamento que ela vai fazer aqui. Eu preciso de uma equipe de enfermagem que também esteja atenta e consciente em relação ao tratamento para explicar o uso correto da medicação, o horário da medicação, explicar para o esposo como que é a coleta de sêmen vai ser ejaculado, vai ser punção, vai ser biópsia, vai ser microtese. Eu preciso de uma equipe de laboratório, o Lucas é o nosso chefe, mas existem outras 4 meninas que trabalham conosco. Então é uma equipe de embriologista grande, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Hoje nós trabalhamos com um negócio que chama tripla checagem, né? Então tudo que acontece dentro do laboratório, 3 pessoas fazem esse checklist de nome, de documentação, para saber aquilo é daquela pessoa mesmo. Então 3 pessoas em momentos diferentes fazem essa checagem para não acontecer nenhum tipo de erro, e graças a Deus nunca aconteceu no Brasil, né, esse tipo de erro. Então é uma equipe muito grande, tem os médicos, tem as psicólogas, mas tem essa equipe por trás, né, que é fundamental para que o processo aconteça. Então a equipe de uma clínica de reprodução humana, ela é imensa exatamente por isso, porque são muitos processos. É muito interessante assim, o que você está falando, né, de saber a equipe, e como a gente estava falando mesmo antes de começar as gravações, nós somos médicas, ginecologistas, e nem sempre a gente sabe completamente qual que é o processo quando a paciente entra numa clínica de reprodução humana, né? Então a Bárbara mesmo, que vai ser a paciente, né, aqui da clínica, eu acho que é muito interessante, não só a gente, mas como todo mundo que está assistindo, saber como que é o processo. A paciente entrou, como que se dá a caminhada dela aqui dentro. Inclusive, foi o motivador da gente escolher esse tema desse nosso episódio de agora, foi exatamente o fato de eu querer fazer o procedimento, né, que a gente até falou um pouco no episódio passado sobre as motivações, o que levou, mas a questão é, eu sou ginecologista, e como a Camila tá falando, a gente fica meio perdido, meio inseguro, então assim, a gente fica, imagina, que a gente sabe o básico, sabe o geral, assim, e mesmo assim a gente fica cheio de dúvidas. Sim. Imagina uma paciente que nunca nem ouviu falar sobre congelamento de óvulos. Exatamente. Assim, uma coisa que eu lembro muito, que me marcou demais, foi uma paciente, por exemplo, que eu encontrei lá na HC, na época que a gente estava fazendo a residência, que ela chegou lá, estava com 40 anos, com a vida estabilizadinha, ela chegou lá e não tinha óvulo nenhum mais, sabe? Assim, e aquele choque de realidade, de falar assim, nossa, mas eu me preparei, me programei, fiz tudo e não agora não tem mais óvulo, sabe? Então, o propósito
da clínica, da especialidade em si, é muito diferenciado, é muito bom para as pacientes, mas é ainda um assunto muito novo, né? E, então gera, assim, uma série de dúvidas, uma série de medos, de mitos, e a gente aproveitou a questão de que, nossa, eu mesma vou ser paciente. Eu sou ginecologista e eu não entendo todo o processo, eu não sei tudo que vai acontecer, por tudo que eu vou passar, então a gente vai aproveitar. Imagina o leigo. Então vamos aproveitar pra gente mostrar para as outras mulheres, para as pacientes, para as pessoas começarem a entrar mais nesse mundo de fato mesmo e a compreender o que acontece, né? Qual que é o processo que elas passam, se elas têm que ter esse medo todo mesmo, porque pelo menos tem assim uma noção básica disso, né? Então, uma coisa muito importante também, que a gente bate muito na tecla aqui na nossa clínica, é a transparência com o paciente. Como é um procedimento muito novo e nem os próprios médicos às vezes sabem de fato como funciona, então a gente precisa mostrar para a paciente, ela tem que estar segura do procedimento, né? Em que sentido? Então aqui a gente documenta, fotografa, filma todo o processo. Então, a lâmina que foi usada, o meio de cultura que foi usado para você, a placa que foi usada para fazer a análise do seu óvulo, tudo é fotografado e documentado. Você tem acesso a isso tudo, entendeu? Então, o congelamento de ovos, tudo você tem acesso. A paciente que vai para fertilização in vitro, ela vê no dia da transferência embrionária, tem uma televisão na sala que mostra para ela o embrião sendo colocado dentro do catéter. A gente consegue mostrar para ela o guiazinho entrando dentro do útero, colocando o embrião. Então a gente precisa dessa transparência exatamente porque é um procedimento que é muito difícil e também as pessoas não têm esse conhecimento. Então a gente precisa ser transparente com o nosso paciente, né? Para ele ver todo o processo de maneira clara e se sentir seguro na nossa clínica. Isso é importante. É interessante também você falar que mostra, né, para paciente tudo que acontece. Eu acho que isso também é uma parte assim, de ser um atendimento humanizado. Sim. Porque querendo ou não, é um desejo tão grande que a paciente tem, né? Ela tá vindo aqui porque ela quer ser cuidada. Então, quando vocês mostram, parece que aquilo ali já é assim, a origem do sonho dela que está sendo realizado. Perfeito, é isso que eu penso. Então, é um cuidado muito grande quando a gente conhece um lugar que tem esse atendimento, de saber assim, não, ali eu posso realmente colocar meus sonhos, meus desejos, né? Que vai dar certo. Então, assim, é muito bom. Uma coisa que você falou muito interessante, que eu falo muito para a equipe, porque existem vários tipos de sonhos, né? Eu tinha o sonho, por exemplo, de fazer residência no Hospital das Clínicas, que foi o sonho que foi onde a gente fez. Era uma coisa que dependia de mim. Então, eu estudei muito, batalhei, nós passamos e fiz a residência. O sonho da maternidade não é algo que depende da gente. Não é fazer mais relação sexual, não é fazer no dia certo, não depende só dela. Então, eu falo isso para a equipe. Nós estamos aqui na tentativa de realizar o sonho de muita gente, né? Então, a gente precisa ser transparente, coerente e tem que passar segurança pra gente fazer isso da melhor forma possível, né? Inclusive, assim, uma das coisas que a gente queria entender também, né, falando da diferença de uma clínica convencional, que, lógico, todas as clínicas precisam ter essa humanização, esse atendimento, mas qual que é o tipo de estrutura, os diferenciais estruturais mesmo, que precisam para conseguir dar essa assistência diferenciada para essa paciente, diferenciada que eu falo assim, nesse sentido de trazer para esse mundo da reprodução humana, de estrutura, entre aspas, tipos de locais mesmo. Aqui, quando vocês entrarem na clínica, vocês vão observar que existem várias recepções. O paciente que está fazendo o tratamento de reprodução humana, ele geralmente sofre em silêncio, ele não quer contar para ninguém, ele quer uma coisa ali mais particular. Então, existe o lobby, uma recepção, aí o paciente ele vai ser atendido, ele vai para outra recepção. O paciente que vai para psicologia, ele vai para uma outra recepção separada. A clínica aqui, vocês vão observar que dificilmente ela vai ser uma clínica cheia, ela é uma clínica vazia. Por quê? Porque tudo tem o seu horário, né? A gente cumpre o horário para que as pacientes não fiquem trombando umas com as outras, entendeu? Então, existe a gente vê a necessidade e importância disso. A sala de sêmen, de coleta de sêmen, é completamente separada, silenciosa, não fica a pessoa passando ali na porta, né, para não atrapalhar a coleta. O centro cirúrgico também, ele é direto para o laboratório, então faz a coleta, não tem que sair correndo com o óvulo. Existe uma entrada que a gente chama de pass-through,
Então eu fiz a captação do óvulo, ele já vai ser imediatamente passado para o laboratório. Na transferência embrionária a mesma coisa. Então existe, né, essa comunicação entre o laboratório e o centro cirúrgico. Existe uma sala de criopreservados onde os óvulos, os espermatozoides e embriões vão ser congelados. Ela tem que ser uma sala segura, ela tem que ser uma sala trancada. Imagina, a gente está lidando ali com vários sonhos, né? Então tem que ser uma sala realmente isolada, trancada, segura, para esse paciente vir aqui e se sentir seguro. Nós temos a sala das enfermagens. Então nós temos várias salinhas de orientação de remédio, sobre o tratamento, sobre as datas, né? Nós temos uma sala de contratos, é uma parte importante do processo. A paciente tem que estar ciente de tudo que pode acontecer com ela. Nós temos salas de orçamentos, né? Geralmente, dependendo do tratamento, pode ser um custo caro, então ela tem que sentar ali, ela tem que conversar de maneira adequada com a nossa equipe aí do planejamento financeiro que a gente fala. Então, isso são estruturas que são essenciais e fundamentais para uma clínica de reprodução humana. E a sala de psicologia, né? Nós temos hoje, contamos com 2 salas de psicologia, que são também fundamentais para que as pacientes passem por esse processo da maneira mais tranquila possível. Então, aproveitando, né, Nath, eu vou deixar meu Olaf aqui, né, congeladinho. e uma olha a dúvida que talvez seja da vez, né, quando nasce seu nenenzinho lá na maternidade, a primeira coisa que faz é todo mundo corre e coloca a pulseirinha para identificação. Exatamente. Como é que faz uma identificação? Como é que passa essa segurança para o paciente de identificar esses óvulos e depois, no momento que for fazer a fertilização futuramente, não colocar o óvulo errado? Perfeito, essa é uma dúvida, na verdade, muito frequente. E eu tive até um caso engraçado de uma paciente. Ela fez a fertilização aqui com a gente. Ela foi em todas as clínicas que vocês imaginarem. Foi para São Paulo, tudo, e nos escolheu, né? Ficamos muito honrados. Aí ela fez a fertilização, transferimos o embrião. Ela é bem branquinho, marido moreno. Nasceu uma menina na cara do pai. Ela falou, gente, não tem nada meu essa menina. Ela fez um DNA da menina. E era mãe mesmo, né? Era mãe mesmo, né? Então, assim, o que a gente faz? Primeiro, você entra no centro cirúrgico também com a mesma pulseirinha de um centro cirúrgico comum de maternidade, com a sua identificação do seu esposo, o tipo de tratamento. Na sala de centro cirúrgico existem 3 identificações. Quando você entra lá dentro e no laboratório, com o seu nome, nome do seu parceiro, tipo de tratamento que vocês irão fazer. Esse óvulo que foi passado, no seu caso em especial, vai ser passado para o laboratório, só o óvulo da Bárbara vai ser manipulado naquele momento. Não são vários óvulos de várias pessoas. Só aquele óvulo é manipulado naquele momento. Ele é colocado também em uma cubinha com o seu nome, com a sua identificação, com a sua data de nascimento. Quando ele é congelado, ele é colocado em uma paleta. Essa paleta ela é separada com o seu nome, com a data de nascimento, por cor, letra e número. Então, sumiu a cor, tem o número. Sumiu o nome, tem a data. Então, são várias identificações. Além dessa tripla checagem que eu comentei com você. Então, 3 embriologistas em momentos distintos vão avaliar se o óvulo que tá ali é o óvulo da Bárbara mesmo, entendeu? Para não acontecer erro. Então, a nossa identificação, ela é muito precisa. Isso tudo é fotografado, documentado. Existe uma área num aplicativo que nós temos, né, na verdade como se fosse um programa da nossa clínica, que é a área do paciente. Você tem tudo isso lá documentado, entendeu? E assim, com relação, você falou que identifica, né, fica tudo bonitinho, e a gente tem uma curiosidade demais, assim, com relação a onde ele fica, né, onde que esses óvulos ficam. A gente chama que é o botijão, né, fica lá com aquela fumacinha saindo. Fica aqui na clínica, fica em outro lugar, como que é? Fica aqui da clínica. Nenhum material genético sai da clínica. Então existe uma sala que chama sala de criopreservados, em que tem os botijões de óvulos, de espermatozoides, de embriões. Pacientes que têm infecção, exemplo, HIV, ele tem um botijão só dele. Paciente com hepatite B, tem um botijão só dele. Então pacientes, essas doenças infecto-contagiosas, elas são exigidas pela Anvisa. Nenhum paciente colhe nenhum material biológico sem esse tipo de exame, exatamente para ser seguro para os outros pacientes, principalmente. Então, exemplo, deu uma infecção, aí esse paciente, ele faz o aluguel de um botijão para ele específico, entendeu? Então, aí são vários e vários botijões exatamente por isso. Tem os botijões comuns, né, de pacientes que não tem nenhum tipo de doença, e esses para doenças infecto-contagiosas. A Bárbara falou que ela tá querendo, né, congelar o Olaf dela, mas tem aquelas pacientes que já querem
fecundar, Exatamente. quer engravidar, né? Então eu acho que é muito interessante porque é uma dúvida que a Bárbara tem de congelamento, mas há aquelas pacientes que falam, não, eu quero já fazer a retirada do meu óvulo e já quero fecundar e quero engravidar. Como que faz? Qual que é o processo? Vai ter um congelamento primeiro? Não, vai ter só um refinamento e já passa para paciente? Como que acontece esse processo? Eu falo que existem vários tipos de FIV, né? Vários tipos. Depende de cada caso. Eu dependo da idade da paciente, eu dependo da quantidade de óvulos que ela tem ali dentro do ovário, que é a reserva ovariana. Eu dependo se o esposo vai colher o sêmen através do ejaculado, com punção, com biópsia, com microtese. Mas uma FIV clássica, vamos dizer assim, né? A paciente vai coletar os óvulos, o marido colhe o sêmen no mesmo dia, na grande maioria das vezes através do ejaculado, e naquele dia acontece a união do óvulo com o espermatozoide. Então o espermatozoide coletado, ele vai ser avaliado, ele sofre um processo de denudamento, ele fica cheio de célula da granulose ao redor dele. Então ele sofre um processo de denudamento. Esse óvulo vai ser então fertilizado com o espermatozoide, né? Num procedimento que a gente chama de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, uma sigla em inglês que significa isso. Naquele dia, que é o dia 0 de desenvolvimento, aquela estrutura, aquele embrião que foi fertilizado, ele precisa ser colocado em uma incubadora. Hoje nós temos 2 tipos, a incubadora simples, que é a que tem na grande maioria dos centros de reprodução humana. Essa incubadora simples, o embriologista, ele precisa abrir a incubadora para avaliar o desenvolvimento embrionário, fecha a incubadora. 36 horas depois abre de novo, vê o número de células, se são simétricas ou não, fecha a incubadora. E no 5º dia ele avalia o embrião, se ele se tornou um embrião que a gente chama de blastocisto. O blastocisto nada mais é então do que o embrião do 5º, 6º e 7º dia de desenvolvimento. Essa é a incubadora simples. E nós temos a incubadora Jerry, né, que eu comentei antes, que tem uma tecnologia que chama time-lapse, que é uma microcâmera em cada embrião. Eu não abro a incubadora para nada. Ele consegue avaliar o desenvolvimento embrionário durante 24 horas, sem interferência do meio externo. Que é o aparelho que vocês têm aqui. Exatamente. Que acaba aumentando, então, a qualidade desse... Teoricamente, ele forma mais embriões por ser uma incubadora mais estável. E além disso, como eu consigo avaliar o desenvolvimento embrionário durante 24 horas, a paciente ela tem acesso a isso, a essas filmagens desses embriões. Então eu sei exatamente onde parou o desenvolvimento, por que parou o desenvolvimento, aquele embrião é de boa qualidade ou não, entendeu? Aí associado a isso nós temos o EMA, que é a inteligência artificial. O EMA, o que ele faz? Ele pega esse vídeo dessa incubadora time-lapse e me dá uma nota por embrião. Então ele avalia a multiplicação dessas células, a velocidade, a fragmentação, a simetria, me dá uma nota. Porque eu tenho lá 5, 6 embriões, qual transferir? A gente transfere do bonito pro feio, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre o bonito é aquele que vai gerar gestação, né? Às vezes o feinho não é que vai gerar. Então esse EMA, ele me dá essa nota e eu sei qual embrião transferir primeiro, para que a jornada da paciente ela fique mais curta. Então ela teoricamente vai engravidar em um menor espaço de tempo. Então ela formou lá os embriões, ela escolhe qual incubadora ela vai querer, né, de acordo com a disponibilidade, enfim. Aí no 5º, 6º dia nós temos algumas opções. Nós temos a opção de transferir aquele embrião para a paciente naquele dia, que a gente chama isso de transferência a fresco, ou seja, sem necessidade de congelamento. Agora, o endométrio dela tá ruim, ou por algum motivo não vamos conseguir fazer a transferência, aí eu congelo esse embrião e em um segundo momento ela faz essa transferência embrionária. Ou essa paciente ela é mais velha, ou ela tem aborto de repetição, ou ela tem alguma doença genética importante, ela e o esposo, aí aquele embrião vai ser submetido a uma biópsia embrionária naquele dia. Aí o embrião, então, a gente tira o fragmento daquele embrião e aquele embrião ele é congelado e não sai da clínica. Aquele fragmento sai da clínica. Aquele fragmento ele vai então para São Paulo para ele ser analisado, né, do ponto de vista genético, enfim. E num segundo momento acontece a transferência desse embrião normal para dentro do útero da mulher. Que interessante. Nath, no episódio passado, a gente conversou, inclusive, com a Bárbara Fonseca, que é também especialista em reprodução humana e que trabalha lá na Clínica Mulher e que também trabalha aqui na clínica, né? E a gente falou um pouquinho sobre a fase de preparação, todo o acompanhamento que é preciso ter até chegar ao ponto de chegar mesmo, de ter escolhido uma clínica de reprodução humana e fazer o procedimento mesmo, que é de chegar para captação de óvulos, para fazer esse congelamento. Eu queria entender que até o processo que eu mesma vou passar, entender como é que você explicaria pra gente, assim, de uma forma mais ou menos, assim, que fosse, que só clareasse um pouquinho pra gente, como é que é esse processo do momento que você chega, no dia que falou, assim, como a Bárbara, a gente parou no ponto em que a Bárbara explicou, a gente fez todo o processo, então, no momento que fala assim, ó, agora tá tudo pronto, tá tudo certo,
para fazer a internação, para fazer o congelamento. Então, no momento que eu entro na clínica, que eu vou chegar na clínica, o que eu espero que vai acontecer? Então, 36 horas antes da sua coleta acontece o agendamento. Então, sempre a coleta, ela é agendada pelo menos 36 horas antes. Por que 36 horas antes? Porque nós usamos um remédio, né? Que é o que a gente chama de trigger, em inglês significa gatilho, o gatilho da ovulação. Então você vai usar o remédio, por exemplo, segunda-feira e a sua coleta será na quarta-feira. Nesses 3 dias, o laboratório, ele se prepara para receber você sobre o seu tipo de tratamento. Então, se é um congelamento de ovos, ele vai fazer uma placa com meios de cultura específicos para o congelamento de ovos, que demoram pelo menos 24 horas para serem estabilizados e tudo. Se ele vai fazer uma FIV, a mesma coisa, né? Então, às vezes a paciente muda de ideia. Eu vou fazer era FIV, vou fazer um congelamento. Opa, as placas já foram feitas, né? Esse processo já foi feito. Será que a gente consegue mudar? A gente tem que ter um tempo hábil para isso, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a equipe de enfermagem, ela também faz um checklist. Você é alérgica a alguma coisa? Você sempre passa por uma consulta pré-anestésica antes, né? Para não ter nenhum perigo. A gente tem essa... Então, aqui na própria clínica, eu chego, depois que foi agendado, 36 horas antes foi feito o agendamento, eu venho para consulta pré-anestésica. Não, antes do agendamento, durante o processo de indução da ovulação, em algum momento vai ser agendado uma consulta pré-anestésica para você, né? Para saber se a sua anestesia vai ser uma anestesia simples ou se tem um pouco mais de risco, alergia a algum remédio, né? Usa algum medicamento controlado, enfim. Então, para 100% das pacientes, nós temos essa consulta pré-anestésica. Quando você chegar, a equipe de enfermagem, ela já tem a sua consulta pré-anestésica checada, vamos dizer, tem alergia, como que é a sua alimentação, porque você vai receber alimentos depois que você acordar. Então, tudo isso já está preparado para você. Tipo de tratamento e tudo mais, com as identificações, com as pulseiras. Nós temos pulseiras coloridas em caso de alergias e intolerâncias, para não haver nenhum erro, nós temos essa sinalização. Esse é o outro ponto. Você chegou, você vai ser recebida pela nossa equipe do lobby, vai ser encaminhada para um quarto privativo. Então esse também é um diferencial aqui da clínica, que cada paciente fica em um quarto separado, né? Não fica numa enfermaria, vamos dizer. Então você vai entrar, você vai ter o seu quarto, você vai colocar o seu material, se tiver algum acompanhante com você, também vai ter o local para ele ficar lá te esperando. Você vai trocar de roupa, né? Colocar um unissex do centro cirúrgico, colocar a touquinha no cabelo, um propézinho no pé e vai ser encaminhada ao centro cirúrgico. Você vai ser encaminhada, o anestesista vai comunicar com você. Aí nós temos uma equipe de anestesistas próprios da Perfeito também. Então eles estão acostumados, não é um plantonista qualquer que veio aqui fazer anestesia. Eles já sabe toda a logística. Já sabe toda a logística, já sabe os remédios que a gente gosta que sejam utilizados, sabe que não pode haver atraso, não existe atraso aqui em relação à coleta, porque a paciente pode ficar prejudicada no seu tratamento. Então você vai ser recebida por algum da equipe de anestesista e depois o médico coletador, que no caso a doutora Bárbara, vai entrar em contato com você, vai estar lá para te explicar. Então você vai receber aquele centro cirúrgico com pessoas preparadas e prontas para o seu tratamento. Ele vai pegar uma veia, você vai receber um medicamento e você vai dormir, né? É um procedimento feito sob anestesia de sedação, que a gente fala. Você vai ser posicionada na posição ginecológica, você já vai estar dormindo, então a gente só te tampa ali, né? Te destampa depois que você já está dormindo para não ser desconfortável para você. E nós entramos então com o ultrassom, com tudo esterilizado, com tudo descartável na medida do possível, né? Aquilo que pode ser descartado é descartado, aquilo que não é sempre é esterilizado para que aconteça a coleta de ovos. Você acorda, você então passa por uma maca em que você vai ser então encaminhada para o seu quarto, tá ali com seu acompanhante, né? Ou não existe essa obrigação de ter um acompanhante no local, a gente precisa só que alguém te leve embora para casa. E aí a maca então vai ser encaminhada para esse quarto. Assim que você bem acordada, a enfermeira vai, te avalia, a médica que te acompanha te avalia. Assim que tiver tudo bem, você recebe um lanche e tá pronta para ir para casa. É um procedimento muito rápido. Ótimo. Só mais uma dúvida que a gente, você começou a falar, tem muita gente que tem dúvida com relação à idade, né? Até quando que pode congelar. Então tem gente que fala, nossa, eu tô
muito velha já, será que eu posso congelar ainda? Tem algum limite? Tem como, mesmo se a paciente achar que está um pouco velha, tem como ainda ter essa coleta? Como que acontece aqui essa avaliação? Em relação ao congelamento de ovos, eu dou o seguinte exemplo: antes tarde do que mais tarde. Então, quanto antes ela fizer, melhor, né? Não existe limite de idade. Enquanto ela tiver óvulos, ela pode congelar. Mas a gente tem que entender que quanto mais velha ela faz esse congelamento, pior a qualidade desse óvulo que ela está congelando. Existe até uma tabela que eu passo para toda paciente que vai congelar óvulos, que é a taxa de sucesso com os óvulos congelados pela idade. Então, por exemplo, hoje lá aos 35 anos, se eu congelar 10 óvulos, qual que é a chance de sucesso que eu vou ter com esses óvulos congelados? Então, será que seria interessante eu fazer uma outra coleta para aumentar essa taxa de sucesso, entendeu? Então, qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer o congelamento de óvulos, mas a gente tem que ter essa consciência. A paciente ela tem que estar ciente da porcentagem de sucesso que ela vai ter, entendeu? Vou te dar um exemplo meu. Eu, aos 28 anos, eu congelei os meus óvulos. Eu tenho uma reserva muito baixa. Eu tive que ser submetida a 4 coletas de óvulos. Entendeu? Para que eu tivesse um sucesso, adiasse a maternidade de maneira mais segura. Então, isso tudo, esse planejamento, ele deve ser feito, né, com o médico responsável, para que a paciente entre no tratamento ciente das suas condições, da sua taxa de sucesso. Ótimo. E a paciente? Há tanta dúvida, né, que aparece, mas assim, a paciente, você colocou aí, por exemplo, você congelou muito nova, né, digamos assim, no geral da população. Uma paciente que ela vai numa consulta ginecológica normal, né, anual, tem como ela fazer algum exame, isso eu tô perguntando até para as pacientes verem, tem algum exame que ela faz, que ela vai falar, discutir com o seu ginecologista e falar assim, nossa, agora é a hora, né, de fazer um congelamento? Eu falo que isso é um trabalho de formiguinha para conscientizar até os próprios ginecologistas da importância dessa avaliação, que é a avaliação da reserva ovariana. Toda paciente, principalmente acima de 25 anos, ela deve ser avaliada quanto à sua reserva ovariana. Então, ela não tem pretensão de ter filhos, ou ela tem uma reserva diminuída, ela tem que congelar os óvulos no momento em que o óvulo dela tá bom. Então, às vezes as pacientes me falam assim, mas será que eu não tô muito nova para congelar? Tá, ainda bem que você tá, porque seu óvulo ele é de boa qualidade. Porque se você tiver mais velha, esse óvulo ele vai perder a qualidade, né? Então, qual que é o momento perfeito, mundo ideal aqui do Aladim, para todo mundo congelar óvulos? Até os 30 anos. Seria o mundo perfeito. Claro que até os 35 nós temos ainda óvulos de boa qualidade. Após 35 esse óvulo vai perdendo a qualidade, após 40 anos perde muita qualidade. Então, o ideal é até 30 anos. Então, já tô meio atrasada. E uma coisa também que todo mundo me pergunta, que às vezes é interessante a gente falar, como que eu faço para avaliar a qualidade do meu óvulo? Todo mundo me faz essa pergunta. E não existe um exame específico que fale da qualidade. A gente consegue saber a quantidade para saber se essa paciente está no grupo de risco, né, de acabar com esses óvulos de maneira precoce ou não. Mas a qualidade, ela é feita através da sua idade. Então assim, doutora, como é que eu faço para saber minha qualidade do óvulo? Me dá aí sua identidade, qual que é a sua idade? Até 30 anos, óvulos de excelente qualidade. Até 35, boa qualidade. Até 40, mediana qualidade. Após 40, a qualidade já é ruim. E eu vou transformar esse boa em excelente. Vamos multiplicar esse negócio aí, Bárbara. Nath, eu sei que é difícil passar previsão orçamentária para os pacientes, até porque, como você está falando aí, varia um pouquinho a forma de tratamento. Quem tem uma boa reserva, às vezes tem que usar menos medicação, quem tem uma reserva muito ruim, às vezes tem que fazer vários procedimentos, como você fez, mas tem como ter uma noção, assim, só para ter uma ideia e para a gente conseguir se programar financeiramente? Sim. Claro, isso de maneira global, isso varia muito da reserva ovariana da paciente, quantas coletas ela vai fazer, qual o tipo de indutor da ovulação que ela vai usar, que existem milhares, e isso depende muito da idade e da reserva. Então, uma média de R$8.000 essa paciente vai gastar. E uma dúvida que todo mundo tem é, nossa, mas quanto que eu vou pagar por mês para deixar o óvulo lá congelado, né? Isso varia de clínica para clínica. Aqui na nossa clínica, quando você faz o congelamento de óvulos, independente se você congelou 1 ou congelou 10, a taxa de manutenção é a mesma e só após 1 ano de procedimento que você começa a pagar a taxa de manutenção, que são R$600 anuais, ou uma taxa mensal que sai menos de R$100. Então, não é caro a manutenção. Nath, mas assim, esses 8 mil, previsão orçamentária de R$8.000, o que tá incluso? Por exemplo, eu fiz aqui meu orçamento, cheguei na recepcionista aqui para me receber, conversei naquela sala que você falou específica sobre o meu planejamento. Dentro de um orçamento, às vezes vai ser 7 mil, às vezes vai ser 8, às vezes vai ser 10 mil reais, mas dentro desse pacote que foi apresentado pela clínica, o que vai estar incluso mesmo? Medicação está inclusa, todos os procedimentos, toda a equipe médica do dia do procedimento,
congelamento ou tem alguma coisa específica, alguma coisa tá por fora? Os medicamentos, a gente não consegue fazer um pacote fechado do remédio exatamente porque cada paciente usa um tipo de remédio, uma quantidade de remédio, uma quantidade de dias de remédio, né? Então, quando você vem, o que está incluso? A orientação de toda a equipe de enfermagem, a orientação médica em todo o seu tratamento, né? As ultrassonografias são feitas geralmente pelo plano de saúde da paciente. Ela precisa fazer exames de sangue que geralmente também são feitos pelo plano de saúde da paciente. A equipe de enfermagem do centro cirúrgico tá tudo incluso. Tudo que ela vai realizar no centro cirúrgico de medicação, de ultrassom, de agulha de aspiração, todo o material para a coleta de óvulos já está inclusa. Toda a equipe de embriologistas também já está inclusa nesse procedimento. Então, tudo que vai ser utilizado, meio de cultura, tudo no processo de congelamento também já está incluso. O que é por fora, geralmente? A medicação. Não, entendi. Isso é uma coisa que as pacientes perguntam muito também, esse tipo de procedimento, que a gente sempre na consulta já tem falado, acho que os pacientes que estão assistindo a gente já tem até costume, na hora que a gente vê uma paciente que já ainda não teve filho, a gente sempre já começou a fazer essa introdução na nossa consulta mesmo de ginecologia. Vamos fazer uma avaliação da reserva, qual que é a sua pretensão de ter filho? Então, acaba que elas perguntam muito assim, não, aí eu começo às vezes a conversar sobre o congelamento de óvulos e uma das dúvidas que elas têm mas é coberto pelo plano de saúde? Então a gente sabe que o congelamento em si... Porque na verdade os planos de saúde, o que fala que o plano de saúde vai cobrir ou não é a ANS, né? Sim. E a ANS ela não cobre esse tipo de procedimento. Então não é que a clínica não quer, é porque realmente o procedimento não é coberto por nenhum plano de saúde. Mas os ultrassons que são realizados para o procedimento e os exames de sangue que são realizados também, eles são cobertos sim pelo plano de saúde. Entendi. Aí se por acaso a paciente não tiver plano de saúde, ela vai lá na mulher e faz os exames lá. Exatamente. Com certeza. Acho que foi super esclarecedor a nossa entrevista. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha antes da gente encerrar. O que você diria que é a dúvida mais frequente das pacientes e que mais aparece pra você? E depois você falar um pouquinho pra gente sobre qual que é a experiência mais frequente que você vê? Assim, qual que é no final das contas de todo esse processo, o que você tem de feedback? Eu falo que a principal dúvida é assim, doutora, mas eu vou engravidar? Né? Todo mundo... E essa resposta eu não tenho para dar, né, na verdade. O que a gente tem que ter consciência? A gente trabalha com um tratamento de reprodução humana, né? Seja para adiar a maternidade ou para ajudar esses casais que estão tentando ter filhos. Mas a gente não vende bebês, né? Então, esse procedimento, esses tratamentos, claro que hoje, graças a Deus, a gente conta com tudo que está ao alcance da medicina de mais moderno, tecnológico, né? Associada a uma equipe bem humanizada para que dê certo em um menor espaço de tempo possível. Mas a paciente, ela tem que entender que a insistência, a persistência, ela é fundamental para o sucesso. Inclusive, o próprio congelamento não é uma garantia, né? Eu, por exemplo, hoje estou com 34 anos, vou fazer meu congelamento de óvulos, né? Porque eu tenho essa intenção de adiar, ou não tenho certeza da maternidade. E eu não, assim, quando eu resolver, não é uma garantia que o fato de eu ter aqueles óvulos vai me garantir. Com certeza, aos 42 anos eu vou engravidar. Isso não é uma garantia. E isso as pacientes têm que ter essa noção também, né? Como se fosse um seguro que a gente tem intenção. Gosto que você faz pra você não usar, na verdade. Exatamente, eu falo isso, não usar. Eu falo que eu sou advogada, assim, contra o meu próprio trabalho, porque a paciente chega lá... Existem vários casos, quem não tem parceiro, né, não tem outra opção, tem que congelar os óvulos. A paciente casada, às vezes ela chega lá, ela fala, não, eu quero ter filho, mas eu não quero agora. Essa paciente, ela não é aconselhada a adiar a maternidade, entendeu? Então, por quê? Que eu falo pra todo mundo, o congelamento de óvulos, ele não garante um filho. Então, se você tem o sonho de ter um filho, engravide, né? O congelamento de óvulos, na verdade, ele é igual um seguro de carro. Você faz pra você não usar, ele é um plano B. Então, daqui 2, 3 anos, exemplo, mudei de ideia, quero ter um filho. Você vai tentar engravidar de maneira natural. Caso você tenha uma dificuldade, caso seus óvulos acabem mais rápido do que o esperado, você tem um plano B, que é aquele óvulo congelado. Mas se você tem a oportunidade de não adiar, não adie. Então, esse é o principal recado que eu quero dar para todo mundo, né? Porque, infelizmente, a mulher, existe um limite biológico para engravidarmos com os nossos próprios óvulos, né? Então, se você tem esse interesse, se você tem esse desejo, o ideal é que não adie mesmo. E para finalizar, assim, hoje o nosso vídeo é sobre empreendedorismo. Então, assim, a gente mostrou a clínica, mostrou o tanto que você
você, o seu trabalho aqui é bonito, né? O que você percebe saindo, assim, você é médico, uma profissional já nessa área, o que você percebe, assim, que você galgou um degrau, você tá, além de trabalhar na sua própria área, você consegue formar o sonho completo dessa paciente. Você acha que você cresceu dentro do empreendedorismo, né, construindo uma clínica? O que você percebeu de ser uma médica sozinha, né, e agora com uma equipe completa trabalhando? Nossa, é muito diferente, porque quando eu era funcionária de uma clínica, você não tem a responsabilidade sobre aquela clínica. É muito mais fácil, né? Você vai lá, faz o seu trabalho, ó, fecha a porta, meu filho, não tem dor de cabeça. Agora, você trabalhar com pessoas é muito difícil, né? Você trabalhar com financeiro e com pessoas é muito difícil. Então, eu sozinha eu não conseguiria, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu acho que é muito importante o médico ter também essa noção de que ele não consegue fazer tudo sozinho, né? A gente não tem esse poder. Então, eu precisei de uma equipe que tivesse, de fato, esse dom, né? Além de muito estudo, de muita bagagem, para que a clínica, ela conseguisse andar e fosse uma clínica de sucesso em um espaço de tempo curto, né? A clínica cresceu muito rápido, muito além do que a gente imaginava. A gente tinha uma propensão de sucesso e a gente dobrou a nossa meta, vamos dizer assim, em um espaço menor de tempo, graças a muito trabalho e muita dedicação. Hoje eu vejo o tratamento de uma forma muito diferente, porque eu vejo todos os lados. Eu vejo o lado financeiro, né? E aí a menina do financeiro briga muito comigo, porque nós médicos, a gente quer fazer muita coisa de graça para todo mundo, né? Assim, nossa, mas será que não dá? Não, a gente tá no nosso limite. Então a gente tem que ter alguém para segurar isso. Então a gente vê essa parte do financeiro. A gente vê a parte da equipe de enfermagem, de orientação do centro cirúrgico. Eu até brinco com as meninas, né, que eu sou legal aqui, mas com elas eu sou muito exigente, eu sou chata. E não por elas, assim, né, não é nada pessoal, mas porque a gente quer que esteja tudo perfeito. Se você quer ter uma clínica de excelência, ser uma clínica de excelência, você precisa ter profissionais excelentes, né? Então, é muito diferente a visão agora como empreendedora do que uma visão de médico. Eu falo que a visão de médico ela é simples, ela é muito mais fácil. Mas aqui é muito enriquecedora, apesar de que você trabalha muito mais, né? Mas é muito enriquecedor você conseguir entregar aquilo que você acredita, né? Porque aqui a gente entrega o que a gente acredita, os nossos ideais. Então, é muito importante, assim, foi muito legal, muito gratificante eu ter a honra de conseguir fazer isso aqui, mas eu tenho uma equipe por trás imensa, assim, eu não conseguiria sozinha, não. Ah, que lindo. Eu acho que assim, a Bárbara pode falar também, mas empreender faz crescer, né? E assim, a Nath já era uma pessoa que brilhava na faculdade. Obrigada. E quando a gente vê ela como empreendedora, né? Como uma pessoa que está gerindo uma clínica desse porte, a gente vê o tanto que cresce aos nossos olhos, né? Então, empreender não só você consegue levar uma alegria para as pessoas que você está servindo, no caso aqui as pacientes da Nath, né, da clínica, mas também ela mesma consegue crescer de uma forma aos nossos olhos, aos olhos dos profissionais. Muito bonito. Que bom, nossa, eu fico feliz. Porque vocês eram uma referência para mim, né, na faculdade, vocês sempre foram. A gente tentou muito. Desde a faculdade sempre foram, porque foram muito dedicadas, né? Então, obrigada pelo carinho. Agora eu vou colocar a Bárbara nas suas mãos. No final aí a gente vai ter alguns depoimentozinhos aí de como é que foi meu processo. Você não fala mal da gente pros outros não, viu, Bárbara? Pelo amor de Deus. Eu vou estar meio sedada, assim, se eu falar qualquer besteira, você me perdoe. Mas, Nath, a gente quer agradecer demais pela oportunidade de ter deixado a gente entrar nesse mundo mágico do gelo, sabe? No seu castelinho mesmo, nessa clínica maravilhosa que realmente a gente conhece outras clínicas, a gente sabe que tem várias clínicas de reprodução humana em Goiânia, no Brasil, só que a gente tem um carinho especial, lógico, pela questão da afinidade, por a gente conhecer os profissionais. E uma das coisas que a gente fala muito para os pacientes a escolha não depende só da clínica, do lugar, é muito também da questão do quem que eu me identifico, com quem que eu me identifico, com que cultura de clínica que eu me identifico. E a gente queria aproveitar e falar para as mulheres que estejam assistindo esse vídeo, para que caso conheçam alguém que está passando por esse processo, que está cheio de dúvidas, ou que está adiando demais a gestação e na good vibes, né, de achar que segue o barco, que na hora que eu resolver vai dar tudo certo, para encaminhar esse vídeo, para passar, para a gente esparramar um pouquinho mais de informação atualizada
moda moderna, gente. O mundo está mudando, as mulheres estão postergando a maternidade mesmo, mas a gente tem que fazer isso de uma forma consciente, minimamente, né? Se você resolver não fazer nada, não ter um plano B, que seja de uma forma que você tá bem orientada, consciente em relação a isso. Mas se é uma amiga desavisada sua, manda pra ela, curte o nosso vídeo e compartilha. Me siga no canal. Fala, Nath! Aqui, hoje não fala Nath, a Nath falou muito mais. O nosso convidado falou muito mais. Muito obrigada, Nath! Foi ótimo, adorei. Gente, até o próximo.